boa noite a todos que estão nos assistindo. Nós estamos dando início a uma live com o professor Leandro Nogueira, professor associado da Escola de Educação Física e Desportos da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai fazer um debate sobre um trabalho que ele publicou no Anuário do Observatório da Universidade, cujo título completo é Do Politicamente Correto à Cultura do Cancelamento. Reflexões sobre a liberdade de expressão na Universidade Pública Brasileira do século XX. Eu sou o professor Luiz Paulo e vou fazer assim um papel de entrevistador, exatamente para dar uma dinâmica à nossa apresentação. Eu também sou professor da UFRJ, hoje eu estou aposentado, mas sou colaborador voluntário no Departamento de Geologia da UFRJ. E juntamente com o professor Leandro e também com o professor Clóvis, além de outros colegas, criamos há mais de 10 anos o Observatório da Universidade, cujo objetivo é exatamente debater os temas da educação superior no Brasil e também no mundo, sem assim um compromisso com esta ou aquela linha, com esta ou aquela instituição. A ideia é exatamente ter um espaço mais livre, né, que se possa expressar as suas críticas, as suas opiniões. O artigo, para quem ainda não leu, ele está disponível no site do Observatório da Universidade, que é observatoriodauniversidade.blog.br. E lá vocês têm os links para o artigo e também em breve terão o link para o vídeo que vai ser gerado a partir dessa reunião. Então eu agradeço a presença de todos, em particular ao professor Leandro, né, pela sua contribuição. E eu vou dar início, assim, são 5 perguntas que nós preparamos, e com elas ele vai passeando assim, sobre o trabalho que ele produziu. Que esses regimes mais explicitamente ditatoriais, eles foram rejeitados pela história, né? Tanto Sim. O comunismo como o nazismo, na sua versão clássica, eles desmoronaram. E, por outro lado, a gente vê surgir uma série de padrões, por exemplo, a questão aí da ideologia de gênero, por exemplo, a questão da cota racial, uma série de questões que aparentemente estariam emanando do povo. Mas elas, ao se institucionalizarem, elas criam uma nova coerção. Se antes, como você já mencionou, você teria, né, a defesa da pátria, a produção, né, que eram os temas no nacionalismo, era a defesa da pátria, no comunismo era a questão da produção, né, as metas de produção, o sacrifício em prol do coletivo. Hoje os temas são outros, né? É o aborto, né? É a questão do aborto, é a questão da ideologia de gênero, é a questão, digamos, o renascimento do conceito de raça, né? Que tinha sido, Sim. de certa maneira, superado. Totalmente. Então, digamos, como é que você vê isso? Parece uma artimanha, porque não está emanando do povo essas demandas de reconhecimento dos direitos transexuais, do direito das raças. Quer dizer, mas isso está se tornando, à medida que vai se institucionalizando, né, virando leis, você passa
E você dá uma série de exemplos, né, no seu artigo, de professores que foram afastados, de pesquisadores, de intelectuais que foram banidos, né? Então você está de novo parecia que era o povo mandando no Estado, parece que ele está se criando um novo Estado. Como é que você comentaria isso, ainda no plano geral, antes de entrar no Brasil? Pois é, você comentou um fato histórico, né? Houve uma rejeição aos regimes totalitários de esquerda no leste europeu, e isso está muito bem demarcado a partir da queda do Muro de Berlim e, posteriormente, 2 anos depois, a queda da própria União Soviética, né? do Império Soviético. E tudo isso sem tiro, né? Contrariando, não foi a única vez que isso aconteceu na história, contrariando Marx, que acreditava que o único caminho das revoluções era pela violência, né? Ele usa a expressão da violência como parteira da história. Pode ser, mas grandes revoluções não acontecem só dessa maneira, né? Antes disso, você já tinha tido o episódio de Gandhi na Índia. É verdade que isso aconteceu porque do outro lado estava a Inglaterra. Se do outro lado estivesse a Rússia, provavelmente o Gandhi seria mais um cadáver entre uma pilha de tantos outros. Mas do outro lado estava a Inglaterra e também o regime mudou sem um único tiro. E deu origem ao Paquistão, inclusive, que ninguém esperava, né? E caiu a União Soviética. Bom, apesar disso, as ideias que animaram as revoluções, né, totalitárias do século XX, elas não desapareceram. Os intelectuais não morreram. Os intelectuais, o Adam Schaff, por exemplo, um socialista polonês, em 1990, no meio, entre a queda de Berlim e a queda da União Soviética, ele escreve, ele lança uma revista, o Novo Socialismo, né, e congrega os pensadores a pensarem na reformulação do sistema que já estava podre. Mas ele não compreendia isso como cientista social, né? E é dramático isso, porque era para ele, como cientista social, renomado como era, perceber que a vaca já estava no brejo. Mas ele ainda achava possível que aquele sistema sobrevivesse. Lança uma revista, exorta autores, promove congressos e cai em 1991 a União Soviética, mostrando que a ciência social, no máximo, era de estudos sociais, mas não ciência. Não ciência com capacidade de uma racionalidade em relação aos fatos e estabelecer alguma previsibilidade, né? Bom, mas agora a gente já está em outra fase, né? Sim, estamos em outra fase. Os problemas, as questões, as bandeiras de luta hoje, segundo o que você coloca lá no seu trabalho, é como já foi mencionado, né? É a questão da homofobia, é a questão do aborto. Então, essas questões, elas são expressão do povo controlando o Estado, ou é uma fase em que você vai gerar um Estado que vai ser mais ainda restritivo em relação ao que você pode fazer? Bem, a minha hipótese é de que os intelectuais, né, que podemos chamar de intelectuais de esquerda, eles evidentemente não desistiram do que entendiam que deveria ser a utopia marxista. E eles engendraram, sim, movimentos de recrudescimento do pensamento marxista, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. Alguns desses pensadores muito qualificados do ponto de vista intelectual, eles inclusive influenciaram movimentos políticos nos movimentos sociais democratas, e aí você passou a ter uma realidade da social-democracia no Ocidente, inclusive no Brasil, convivendo com a participação desses intelectuais, apoiando líderes políticos. Nós temos o caso do PT, por exemplo, que é clássico nesse sentido. E dentro do PT você tinha e ainda tem correntes bem mais à esquerda, outras mais alinhadas com a social-democracia,
E esses movimentos foram recriando, né, por assim dizer, a estratégia do marxismo, que, de certa forma, o próprio Marx preconiza também no Manifesto Comunista, quando você não pode derrubar violentamente, porque a proposta do manifesto é clara, derrubar virulentamente a ordem vigente. Mas, dentro do manifesto, está ali também, ele fala de alianças com partidos democratas na Prússia, na França, na Inglaterra, está lá no texto. Ele não era absolutamente um tolo, apesar de ter 30 anos e ser muito romântico à época do manifesto, ele e Engels, né? Ele escreve isso. E eles recuperam essa estratégia, que também é apoiada pelas ideias gigantes. E você começa a introduzir elementos, como que você citou, elementos relacionados à identidade de gênero, à questão da raça, que voltou a ser um conceito que não se justifica do ponto de vista biológico, né, mas estão recrudescendo do ponto de vista... Mas o biológico agora não existe mais. Não, o biológico não serve nesse momento, nem que você prove que todos têm genes africanos. Né? Não serve. E realmente não serve. Tá? Depois poderemos até entrar nessa conversa aqui mais adiante, e eu comprovei isso num curso que eu fiz na UFRJ. Não, a africanidade é só um pretexto, não mais do que isso. Entra a questão também da classe social, ela não desapareceu, mas ela é colocada estrategicamente por detrás dessas bandeiras novas, que vão ser incluídas dentro de uma visão do politicamente correto, que vai estar apoiando minorias situadas nessas questões afeitas à identidade de gênero, né, afeitas ao feminismo, né, e, é claro, afeitas às questões sociais. E é um processo que vai sendo instalado gradualmente. Primeiro, pelas conquistas das posições político-partidárias. A democracia funciona com vários partidos, então vamos penetrar nos partidos que voltaram a ser legais. No Brasil, a partir de 1979, com a abertura política, o comunismo ele deixa de ser criminalizado. Então você passa a ter símbolos de cor predominantemente vermelha, com martelo e a foice. O marxismo ele circula não mais como um segmento da intelectualidade, mas ele também vai circular como uma ferramenta conceitual a serviço da política partidária, né? E isso vai crescendo dentro da institucionalidade, capturando os valores como a democracia, como o politicamente correto. Então, veja, os que defendem a ditadura do proletariado vão falar em democracia, vão falar em defesa das diferenças, e eles pregam um discurso único. Mas vão falar isso porque no Estado democrático você precisa se utilizar dessas linguagens. E você precisa tentar exercer gradualmente um processo de controle das opiniões. Rousseau escreveu: controle as opiniões do povo e você vai controlar os atos do povo. E a forma de você chegar a isso é justamente chegar ao poder. Nas democracias, você ascende ao poder pelos partidos políticos. E uma vez que você ganhe o poder político com esses partidos, você fica em condições de, dentro do Estado, fazer valer políticas que, de fato, possam atender esses princípios.